E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos continuar nossos estudos sobre a série de hidrólise salina. Falamos sobre a alcalose sanguínea, a acidose sanguínea, quando a pessoa passa por um estado de ansiedade, por um estado de agonia ou por algum problema respiratório como asma, o organismo dela vai responder e o pH do sangue vai ser alterado. Normalmente, às vezes acontece do sangue ficar mais alcalino ou do sangue ficar mais ácido. E para você fazer essa correção, né, para que você não entre em colapso e leve à morte, é necessária a adição de alguma substância que gere uma solução ácida. Normalmente é trabalhado com sais, certo? Então, a solução aquosa que pode ser usada, né, pelos médicos ou pelo meio da medicina é o cloreto de amônio. Essa solução aqui, ó, NH4Cl, é um sal que vai gerar uma solução ácida. Logo, vai ser uma solução que vai ser trabalhada num quadro em que a pessoa está passando por alcalose sanguínea, quando a concentração de CO2, né, da sua respiração, como a gente viu a aula passada aqui, ó, essa concentração de CO2 ela vai diminuir, tá bom? Porque você respira de forma mais ofegante, né? Foi a alcalose sanguínea que a gente viu na aula passada. Então, alguns sais, né, como esse cloreto de amônio, ele pode gerar acidez, tá? Ele vai gerar acidez no meio por conta da hidrólise salina. A gente vai entender todo o processo reacional nessa aula. Então, para entender como é que isso acontece, a gente vai considerar o equilíbrio de autoionização da água, coisas que a gente já trabalhou aqui também ao longo das nossas aulas. Então, a autoionização da água ela acontece dessa forma. A água, né, que está de forma bem simplificada, mas a gente sabe que molécula de água com molécula de água se choca, né, gerando um próton aqui, o hidrônio H+, e hidroxila. Normalmente a gente chama isso aqui de H3 ou mais, mas aqui está de forma simplificada, tá bom? Então, ao dissolvermos o cloreto de amônio em água, né, ele é sólido, ó, ele vai sofrer uma dissolução, tá bom? Porque ele é solúvel em água, tá bom? Ele vai sofrer, ó, uma dissociação, né? Porque é uma substância iônica, tá bom? E vai sofrer aí dissociação. Logo a gente tem aí a formação de NH4+, de Cl-, né, o cátion, tá bom? Que forma aqui o íon amônio, né, tá bom? O íon amônio e também a formação do íon cloreto, ok? Com isso, em solução, a gente tem a presença desses dois íons e aí o cátion amônio, né, presente na solução, ele vai começar a capturar a hidroxila, tá? Esses dois equilíbrios vão estar lá no meio, no seu organismo, e esses íons aqui que são formados, né, em H4, ele vai capturar esse aqui de carga negativa, que é a hidroxila, formando, ó, a gente pode ter aqui essa reação, tá? Ele captura, entre aspas, né, os íons hidróxido, que é a hidroxila. Isso acontece porque o hidróxido de amônio produzido nessa captura é uma base fraca. Você percebe que a reação entre esses dois íons que estão lá presentes em solução formam o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. E ele é uma base fraca. O que isso significa, professor? Você vê que o equilíbrio, a setinha, está maior para a formação de NH4OH, que é o hidróxido de amônio. E a seta curtinha na volta para a formação de íons. Então, se ela é uma base fraca, é porque ela se mantém nessa forma e não nessa outra forma aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui a espécie predominante no meu equilíbrio, que tende, né, a permanecer em água na sua forma não dissociada, que é essa forma aqui, ó, NH4OH. Então, lá no teu sangue ele vai ficar, no teu corpo ela vai ficar nessa forma aqui, uma basezinha bem fraca. Qual a consequência disso? A consequência disso é que quando eu vou roubando aqui, né, esses íons hidróxidos, né, para formar o cloreto, eu tenho aqui, vai sobrar, tá? Vai sobrar hidrogênio positivo, vai sobrar H+. Isso aqui vai influenciar muito na formação de uma solução ácida, porque a concentração dele vai aumentar, tá? Como isso aqui vai diminuir, ó, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais produtos, e aí cada vez minha solução vai ficar mais ácida, tá bom? O que a gente pode ver aqui? Tem uma reação global, né, sobre o processo de hidrólise. Então, eu posso dizer que o cátion amônio, que é o NH4, ele sofreu hidrólise em reação com água. O processo pode ser globalmente representado. Eu pego a minha primeira equação, tá bom? A reação da autoionização da água, e depois a dissociação do meu sal. O que acontece? Eu posso cancelar aqui, né,
porque estão em lados extremos, e aí eu somo a equação de forma total. Então eu tenho NH4+, mais água formando NH4OH, e eu tenho aqui, porque essa base ela fica nessa forma que eu falei para vocês, é uma base fraca, e eu tenho no final, como resultado, a concentração de H+ no meio, né? O meio ele fica ácido, que é o que eu preciso numa situação de alcalose sanguínea. Meu meio está ficando cada vez mais alcalino, eu preciso de algo ácido para poder combater e voltar ao pH normal, tá bom? Então, o meu meio fica com a concentração de H+, eu não posso me esquecer do Cl-, tá? Então, eu tenho aqui, né, a constante de equilíbrio, vai ficar esse KW, esse KH aqui, que é resultante desse equilíbrio aqui, ó, a concentração de H+, a concentração de NH4OH, dividido pela concentração de NH4+. E por que eu não tenho a concentração de água aqui embaixo? Porque justamente ela é constante, tá bom? E ela não sofre tanta alteração. E a concentração é jogada aqui junto com essa nova constante. Essa constante também, né, genericamente, ela pode ser calculada pelo Kw dividido pelo Kb, que é a constante, né, de ionização da base. Eu tenho ainda, né, a acidez gerada é suficiente para combater a alcalemia do sangue ou a alcalose do sangue do paciente, recolocando o valor do pH do sangue em uma margem segura novamente, tá bom? Então o íon cloreto não sofre hidrólise como o amônio, tá? O íon cloreto que estava lá em solução, a gente não pode esquecer dele, ele não sofre hidrólise como o amônio, né? A gente tem aqui a espécie predominante no equilíbrio, ele fica na forma de Cl- e H+, tá bom? Poucas moléculas de ácido vão ficar nessa forma aqui, porque vai formar o HCl, certo? E o HCl é o ácido clorídrico, ele é muito forte, ele tem um grau de dissociação muito grande, de ionização muito grande, tá? Então, ele predominantemente fica nessa forma iônica, tá? E o que a gente precisa é dessa concentração aqui na forma aquosa, tá? Como ele é um ácido forte, ele tende a ficar nessa forma aqui. Se ele fosse um ácido fraco, ele ficaria na forma de molécula, mas não é. Ele fica na forma de íons. Isso é ser um ácido fraco, um ácido forte, uma base fraca, uma base forte, né? A gente tem aqui, ó, como o ácido clorídrico que seria formado é forte, ele tem a tendência de se apresentar em solução aquosa na forma de moléculas de HCl, tá bom? Ele não tem essa tendência, tá bom? Ele tem a tendência de ficar na forma ionizada, Cl- e H+, que é o que importa lá para o meio do sal que vai gerar uma solução ácida. A gente fica por aqui, pessoal. Já falei muita coisa sobre a hidrólise salina quando o sal gera uma solução ácida. A próxima parte a gente vai falar sobre a formação de soluções básicas. Então, um forte abraço e até a próxima aula.